Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Toques de Despertar. Fernanda, seja bem-vinda. Oi, Adri, quanto tempo? Seja bem-vinda também. Então, eu passei um exercício de escrita para a Fernanda ontem e a gente resolveu falar sobre isso hoje. Era um exercício de escrita para a gente identificar quais são os nossos valores. E o que são valores? Os valores são aquilo que guiam a nossa vida em todas as nossas escolhas, ou deveriam guiar as nossas escolhas, porque eles são o que é mais importante para a gente. E não são coisas superficiais, são coisas profundas que estão em todas as partes das nossas vidas. Aí eu queria saber da Fernanda, se para ti, que já tem consciência disso, que sabe da importância, que já pensa há muitos anos e reflete nos teus valores, como é que foi para ti fazer esse exercício? Poxa, primeiro que eu acredito que a parte da escrita ela é fundamental para os nossos processos de cura, né? Quando tu escreve ali, é como se tu estivesse reservando um tempo para olhar para ti, materializar coisas que muitas vezes só na tua cabeça fica muito confuso, né? Quantas foram as vezes que quando eu sentei para escrever algo, saiu diferente daquilo que a minha cabeça estava imaginando, ou criando, ou sonhando, ou fantasiando. Então, primeiro que a escrita terapêutica, né? Tanto quando ela é direcionada por alguém, quanto você faz de forma livre para você mesma, é um processo de cura muito grande. Então, há anos eu já utilizo, né? E eu sei que tu também, Adri, a escrita, um diário, você contar como foi seu dia, você colocar questões que você quer colocar ali naquele papel, te ajuda a organizar, se organizar internamente, bem como uma meditação. Então, às vezes as pessoas não têm acesso à meditação, não conseguem, dizem que não conseguem fazer a meditação, mas você pode encontrar outros meios de meditar que não apenas sentar e fechar os olhos e tentar se acalmar. Às vezes a escrita é um bom caminho para isso. Só queria registrar isso, né? E, nossa, foi um exercício muito bacana. Gente, sério, que filhotinho bonitinho, maravilhoso que a Adriana conseguiu desenvolver, né? Está desenvolvendo nessa escrita, no sentido de fazer com que a gente possa ser direcionada a avaliar questões nossas que vão ficando de lado ou que muitas vezes a gente nem pensa sobre por que eu tomo as decisões que eu tomo, tá? Por que eu faço as coisas que eu faço? Qual é o impulso? Qual é a intenção? Quais são os valores que estão por trás? Então, nesse exercício, ainda ficou mais claro para mim as questões dos meus valores, né? E o quanto esses valores eles podem modificar de acordo com o tempo, né? De acordo com as fases, as etapas da vida. Então, eu pude observar muito que alguns valores meus já modificaram. Então, aquilo que tinha realmente um peso para alguma decisão minha, já não tem mais tanto valor. É importante? Continua sendo importante? Sim, continua sendo importante. Mas o peso daquele valor para mim já não tem mais tanta importância. Agora, outros tomaram lugar. Para que eu possa, então, realmente ter essa clareza de qual decisão que eu vou tomar, em qual situação que eu vou tomar essa decisão, por que eu estou tomando essa decisão e se realmente ela vai trazer benefícios ou malefícios para mim. Então, fica mais fácil, é como se fosse um mapa mental, para que a gente possa, então, ter mais clareza. Uau, isso aqui faz sentido. Até para quando uma outra pessoa entra na sua vida. Sabe? É como se os valores fossem aquilo que você realmente sente que precisa. E daí fica claro para te compreender, poxa, essa pessoa, né? Essa pessoa, essa situação, esse trabalho é compatível com os valores que eu busco para mim? Pô, são compatíveis, vale a pena. Então, eu vou tomar uma decisão em cima disso. Agora, quando tu tens os teus valores claros, né? Ou quando, vamos colocar assim, quando tu não tem os teus valores claros, quando tu não tem consciência disso, qualquer coisa serve. E muitas vezes você se sente incomodada numa situação, numa relação, num trabalho, e tu não sabe nem por que tu tá incomodado com aquilo. Porque lá no fundo, muitas vezes os teus valores, as tuas necessidades não estão sendo supridas. Você não sabe disso. Então, mergulhar nesse mundo e descobrir o que realmente rege a minha vida, o que preenche o meu coração, o que faz sentido para a minha alma, mesmo que isso gere algum tipo de sacrifício. Mas essa clareza é necessária para que a gente possa tomar decisões e não ficar atirando para todo lado. E muitas vezes achar ou acreditar que o outro é o culpado. Ficar esperando coisas que o outro te dê, que o outro não pode te dar, porque os valores do outro são diferentes dos seus.
As necessidades do outro são diferentes das suas. Então, o outro não pode te dar. E, gente, isso é libertação, isso é liberdade quando você tem essa clareza. E mesmo que tu tenhas um valor, tu pode ir adaptando ele, como eu e a Adri a gente estava falando, né? A gente tem um valor, mas talvez aquele já não tenha mais tanto peso, então eu vou substituindo por outro. Ou, como a Adriana vai falar também, a gente vai se adaptando, sem ser algo muito rígido, mas que tenha, assim, um norte muito claro. Pô, é lá. Então fica mais fácil de eu seguir e tomar minhas decisões baseadas nisso. Faz sentido, Adri? Faz sentido. Eu estava pensando que enquanto você falava, no quanto se a gente não conhece os nossos valores, a gente fica indo com a maré, go with the flow. A gente vai indo com aquelas escolhas que naquele momento parecem ser mais interessantes, ou que alguém diz que é mais interessante, ou que, isso vai me dar mais dinheiro, então isso obviamente é o melhor para mim. Mas se você conhecesse seus valores, talvez não fosse aquilo. E aí acaba que a tua escolha vai contra os teus valores. E, obviamente, aquilo vai te gerar angústia, ansiedade, um monte de coisa que depois tu vai sentir, pô, mas por que eu tomei essa decisão? Por que eu fiz isso? Normalmente é porque a gente não conhece os próprios valores, né? Exatamente. E enquanto tu estavas falando, é como se a gente ficasse numa superfície. Então, é bem isso, né? Eu não me aprofundo em mim, logo eu não me aprofundo no outro. E, às vezes, quando você desenvolve valores muito claros dentro de você, o que faz sentido para a minha vida, e vou seguir minha vida, né, sendo traçada a partir desses valores, é claro que muitas pessoas não vão te entender, é claro que muitas pessoas não vão gostar de você e faz parte do processo. Então, muitas vezes a gente fica presas, né, em questões muito mais emocionais, no sentido de que eu preciso que fulano goste de mim, eu preciso que ciclano goste de mim, eu preciso que... são questões oriundas de uma ferida emocional infantil, né? E que não te permitem ver os teus reais valores no sentido de, tá, mas para mim, eu, Fernanda, Adriana, Márcia, Joana, Karina, o que realmente é importante? Porque é para isso que a gente veio, né? A gente veio para preencher e aprender e desenvolver a nossa existência, e não para preencher e desenvolver a existência do outro. Mas isso não quer dizer que o outro não possa participar do teu processo. Pode e deve, porque é assim que a gente cresce, com a troca com outras pessoas, com a troca com o teu parceiro, porque isso é fundamental. Eu acredito, inclusive, que você vai até mais longe quando você tem um bom parceiro do lado, desde que ele tenha valores similares ou parecidos, ou esteja disposto e disponível, assim como você é disposto e disponível a, muitas vezes, perder para ganhar, abrir mão para se adaptar. Então, são questões aqui que são valorosíssimas, tanto na escolha do nosso trabalho, na escolha da nossa carreira, na escolha do nosso parceiro de vida, com quem a gente vai construir uma história, porque se esse parceiro não estiver, né, olhando pelo menos para o mesmo caminho que você está, como é que você vai construir uma realidade com essa pessoa, sendo que um está olhando para um valor para cá e você está olhando para outros valores para cá? Alguém vai se machucar nessa história. Então, quanto mais valores similares, não parecidos, similares, né, correlacionados, ou que possam agregar valor para você, ou você possa agregar valor para o outro, no sentido de aprendizado, gente, muito mais rápido você vai chegar, porque é parceria, é como se fosse uma potência, né? Então, nessa potência, a gente aprende mais rápido, desenvolve mais rápido. E quando a gente conhece os nossos valores, fica mais fácil de saber o quanto a gente pode flexibilizar nessa questão que você estava falando, de perder para ganhar. O quanto que eu posso abrir mão para conquistar outras coisas, que é aquele exemplo pessoal que eu estava contando antes. Um grande valor para mim, durante toda a minha vida, foi a liberdade. Teve um momento em que eu tive que profissionalmente abrir mão de uma parte dessa liberdade para conquistar outras coisas, para ganhar outras coisas. Há um ano e pouco, eu pedi demissão desse emprego, buscando novamente essa liberdade, porque passou a ser mais importante para mim. Ao mesmo tempo, eu abri mão da minha liberdade de solteira aos 40 anos para me casar, porque passou a fazer sentido para mim nesse momento. Mas é a partir do momento que a gente conhece o que é valoroso para a gente, o que é inegociável e o que pode ser flexibilizado, que isso é importante também, de que a gente não é, os valores não são estanque, eles podem
parte ser negociados, mas para que a gente saiba o que pode abrir mão, é fundamental que a gente conheça quais são os nossos valores e se conheça, né? Eu acredito que esse autoconhecimento é fundamental, né? Se a gente não parte por um investimento de se autoconhecer, como é que eu vou realmente saber quais são os meus valores? Porque muitas vezes a gente pode estar carregando valores do nosso pai, valores da nossa mãe, valores da nossa família, valores de uma sociedade, valores de uma igreja, que não necessariamente são os valores que abastecem a tua alma. A tua jornada individual, a tua jornada que vai te tornar única, para que você, então, possa se unir a outras pessoas, seja num propósito de trabalho, seja num propósito, né, de carreira, seja num propósito de relacionamento. Então, isso é muito importante para que você possa entender, uau, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão, sabe assim? Quem sou eu aqui nessa historinha toda? Então, e esse quem sou eu tem um custo, que é uma dedicação de você com você mesma, que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a pagar. Então, por isso que muitos vivem na superficialidade. E quando você mergulha nessa jornada de autoconhecimento, de compreender quais são os seus valores e honrá-los ao ponto de segui-los, que é aquilo que os nativos americanos falam, né, de caminhar a sua palavra, né, de trazer com integridade. Não, peraí, o que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que conhece os seus valores e respeita eles ao ponto de, não, é assim. Se você não gostar de mim porque eu sou assim, legal. Isso é integridade contigo. Isso não quer dizer que você é uma pessoa grosseira, que você é uma pessoa má, que você é uma pessoa ruim. Quer dizer que é uma pessoa que é fiel com você mesma. E tudo certo. Tem aí, né, um grande mestre dentre vários, mas o que me ocorre agora é Jesus, né? Ele tinha os valores tão claros dentro dele que não importava se as pessoas gostassem ou não gostassem dele. Esse é o meu valor. Esses são os meus valores. É a partir disso, dessa integridade que eu sigo, que eu decido, que eu ajo, que eu consigo unir as minhas emoções, aquela sincronicidade, né? Dos meus pensamentos com as minhas emoções e com as minhas atitudes. Quando tu tens os valores claros, isso entra em ressonância de forma tão clara que você consegue tomar decisões muito mais pontuais e que te levam, inevitavelmente, para o sucesso, que te levam, inevitavelmente, para a prosperidade, porque você está sendo íntegro com a pessoa mais importante da Terra nesse momento para você, que é você mesmo. Então, quem é o único responsável aqui pelo teu sucesso? Quem é o único responsável aqui pela tua prosperidade, pela tua felicidade, pela tua alegria? Você, você, você e você. E isso tem um caminho, existe, para isso tem um mapa, para isso tem uma forma de você encontrar. Se você não recebeu isso do teu sistema familiar, essa informação, tudo bem, eles não eram obrigados a saber. Mas se você quiser dar passos de crescimento, se tornar realmente uma adulta nessa vida, onde você tem a força e a capacidade de conquistar tudo que tu precisa na tua vida, você precisa mergulhar em você, tomar essa responsabilidade pela sua vida e dizer assim, não, peraí, deixa eu entender essa bagunça que está aqui dentro, vamos começar a organizar essas caixinhas. E parte do organizar essas caixinhas é quais são os meus valores, o que rege a minha vida, o que é importante para mim. Gente, isso é o core, sabe? Aquela coisa que esse é o centro de você. Senão você fica perdida. Ah, não, mas o meu marido gosta daquilo, meu marido quer aquilo, mas para o meu marido é importante, ou para minha esposa é importante, ou para o meu pai é aquilo importante. Quantas são as pessoas que eu atendo em consultório que seguem a vida do pai, que seguem a vida da mãe? Os valores que são importantes para a mãe, os valores que são importantes para o pai, e não são os teus. E os valores são importantes até para a gente bancar para a gente mesmo as nossas escolhas, porque não é senso comum. Às vezes, a decisão que parece mais óbvia que seria a melhor, para mim não é a melhor, não está de acordo com os meus valores. Eu vou fazer o quê? Eu não vou tomar aquela decisão e eu sei que eu vou bancar aquela decisão porque aquilo é o meu valor, aquilo está de acordo com o meu valor. É a questão da bússola que eu falei. É a minha bússola, ela está apontando para cá, então eu vou seguir, não vou seguir o senso comum, não vou ir com a manada. Eu vou de acordo com o que é importante, o que é valoroso, o que é inegociável para mim. Exatamente. E se a gente para pensar, né? Quando a gente está falando de valores, a gente está falando também de sentir, né? Porque tu sente, né? Aquele, pô, eu sinto que mexeu na minha liberdade. Ou eu sinto que a minha liberdade foi abastecida. Ou eu sinto, não, tudo bem, tá adequando aqui porque eu tenho um objetivo, eu sei que eu preciso sacrificar isso agora, mas o meu valor tá preenchido. Então a gente
sente esses valores, muitas vezes não sabe reconhecer, porque nunca mergulhou nesse mundo de sentimentos e emoções, nunca mergulhou no seu próprio corpo, porque fica só na cabeça ponderando, e na cabeça, e a gente sabe que a nossa cabeça, sempre digo isso, né? A nossa cabeça não foi feita para nos fazer felizes, o nosso cérebro foi feito para nos manter vivos. Então, o cérebro vai trabalhar de forma repetitiva, de acordo com aquilo que ele aprendeu, da forma mais criativa possível. Então, ele vai repetir a mesma coisa de formas diferentes, mas ele vai nos manter, normalmente, sempre numa zona de conforto, que é aquilo que eu aprendi até os meus 6 anos de idade. Então, se a gente não mergulha nesse processo de autoconhecimento, entender quais são os meus valores, o que rege a minha alma, o que rege o meu espírito, o que rege a minha necessidade de crescimento e evolução, eu vou ficar presa nesse condicionamento mental. Por isso que a maioria das pessoas fica aqui, ó, na cabeça, e pensa nisso, e pensa naquilo, e pensa naquele outro, e pensa em cenários para tentar controlar como as coisas vão ou não vão acontecer, geralmente de acordo com a necessidade de aprovação que vem do externo. Agora, quando tu vem para os teus valores, para aquilo que é importante para o teu coração, para a tua existência, opa, o negócio já tira o foco do externo e vem para onde? Para o interno. Eu estou olhando para mim, eu estou olhando para aquilo que é importante, que não quer dizer que seja egoísta. Às vezes pode ser reconhecido como egoísta, mas normalmente é um sentido de autopreservação e autodesenvolvimento. Então, a gente tem que também ter esse caminho muito claro dentro de nós, né? Para que você não se torne uma pessoa tão isolada, só fechada, mas que você possa compartilhar isso com o mundo. E normalmente está associado aos seus dons e talentos, né? E até para saber diferenciar o julgamento dos outros, porque tem muitas escolhas que a gente vai fazer que vão ser julgadas como egoístas. Eu, por exemplo, já ouvi que eu era egoísta pela minha decisão de não ter filhos, que não tinha absolutamente nada a ver com a outra pessoa. Então, o que as outras julgam como egoísmo pode não ser, pode ser alguma coisa que é importante para ti. E se você estiver consciente daquilo, você vai dizer, não, isso não é egoísmo, isso é importante para mim e eu banco essa decisão, eu pago esse preço, eu pago o preço de você me achar egoísta. Sinto muito, paciência, siga seu caminho. Exatamente. Isso vem muito da jornada do teu espírito, né? Eu penso assim que a gente não sabe qual é a história do teu espírito, a bagagem que tu carrega dentro de ti para estar nesse momento de vida tomando essa decisão, né? Quem sou eu para dizer se está certo, se está errado? Normalmente, a pessoa que julga, que critica, ela está muito mais conectada com uma estrutura social, né, do que é socialmente aceito ou exigido, religiosamente aceito ou exigido, familiarmente aceito ou exigido, mas não dentro realmente daquela experiência do teu espírito numa jornada física, né? Então, eu não sei qual é o propósito de evolução teu nesse momento de existência. Então, como que eu vou dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, né? Só tu sabe. E é isso, a gente precisa ter a força interna para pagar o preço. Isso é ser adulto. Não sei se vai dar certo, eu não tenho um mapa ali na frente do que vai dar certo, do que vai dar errado. Eu tenho como acessar hoje o que eu sinto, e o que eu sinto é a minha verdade, a minha integridade, é esse valor. Pô, o teu valor é a liberdade. Então, eu vou construir minha vida em cima disso, custe o que custar, porque eu estou disposta a pagar, porque a existência é minha. Agora, todo mundo deve estar pensando aí, mas quais são os meus valores? Os valores, como a Fernanda falou no verbo mergulhar, eles não são superficiais, valores não são as coisas que a gente gosta. Eu gosto disso, eu gosto de ter uma boa casa, então isso é o meu valor. Não. O teu valor é aquilo que te leva a fazer esse tipo de escolha, que te leva a gostar desse tipo de coisa, que pode ser o conforto, no caso de se é importante para ti ter um apartamento legal. Então, a gente tem que olhar por trás dessas coisas que a gente escolhe, das coisas que a gente gosta, para descobrir quais são os meus valores, porque eles estão em todas as escolhas que a gente faz, ou deveriam estar em todas as escolhas que a gente faz. Então, é uma investigação profunda, e não só isso. Nesse exercício que eu passei para a Fernanda, tem que ser reavaliado a cada mês. Por quê? Porque os valores mudam. Talvez eles não mudem mês a mês,
mas a cada vez que você parar para reavaliá-los, você vai perceber, talvez não seja tão importante para mim, talvez esse valor aqui seja algo que eu posso flexibilizar e na medida que o tempo passa, vai mudando também os valores. Comigo já aconteceu, não só do tanto que eu poderia flexibilizar tal valor, como, por exemplo, que eu dei da liberdade, mas os valores foram mudando. Um valor que eu tinha antes não é mais um valor para mim. Agora eu tenho um outro valor. Contigo acontece assim também? Comigo acontece, eu estava lembrando agora de uma cliente minha que ela estava trabalhando numa empresa de tecnologia, enfim, né? E ela já está lá há uns 4 anos e ela chegou para mim, ela mora super bem, ganha super bem, ela é muito profissionalmente falando, realizada. Só que ela chegou para mim numa sessão, né, e disse assim, ai, Fê, eu fiz, como é que é, uma inscrição, né, um application, sei lá, para uma outra empresa no Rio de Janeiro, aliás, em São Paulo. Eu falei, meu Deus, São Paulo, tu vai te mudar para lá, tu acabou de voltar de lá, dessa empresa, tu estava super feliz aqui e tal, e por que tu vai para São Paulo? Dela assim, não sei, porque os valores dessa empresa que eu tô não são compatíveis com os valores que eu quero para minha vida. É onde o que eu sinto, e ela usou bem essa palavra, o que eu sinto que a empresa oferece de valores para o mundo não é o que eu busco, não é onde eu busco estar. Então, eu estou buscando uma outra empresa, está disposta a sacrificar, né, o local onde ela está morando, que para ela é um paraíso aqui em Florianópolis, voltar para São Paulo, mas que ela se sinta bem trabalhando na empresa onde ela está dedicando a melhor parte do dia. Cara, eu aplaudi, né, porque eu disse, é isso, né, é isso. Você está indo de acordo com os teus valores e muitas vezes a gente vai ter que sacrificar, perder algo para poder ganhar algo. E isso vai te levando cada vez mais para o mais. E isso ela conseguiu, né, falar muito claramente depois que ela, não, pô, depois de tanto tempo de terapia, eu consigo mais enxergar hoje o que realmente faz sentido para mim e o que não faz sentido para mim. Não vou ficar trabalhando nessa empresa só por causa de dinheiro. Eu ganho bem, muito bem. Só que não é o que preenche a minha alma. Não faz sentido, não está compatível com os meus valores. Me adaptei até agora, mas eu sinto que não dá mais. Eu preciso partir para outra coisa. É isso, gente. Se trata disso, né? Assumir o risco. Claro que ela conseguiu a vaga, né? Então, porque entra em ressonância. Entra em ressonância. E é isso, né? Quando tu conhece aquilo que é teu, e claro que comigo também acontece, com todo mundo acontece, mas quando você tem isso claro, fica tão mais fácil tomar a decisão, porque dá aquele sentimento de, pô, parabéns, Fê, tu conseguiu, é isso mesmo, tu tomou a decisão por ti. Tu tomou a decisão aquela que tá de acordo com os teus valores nesse momento. E tá tudo certo. E não importa o que pareça para as outras pessoas. Não importa que pareça loucura, que pareça excentricidade, que pareça coisa errada. Você sabe que aquilo é a melhor decisão para ti. Então vai. Nesse momento, sim, né? Nesse momento, se te preenche, se faz sentido, se te alegra internamente, isso são sinais de que, uau, tomei a decisão correta. Agora, se tu toma decisões baseadas em valores totalmente invertidos, porque tu não tem clareza deles, ou invertidos no sentido de emprestados, né? Tu pegou o valor de alguém, né? Ou o valor de um sistema para ti, tu vai tomar aquela decisão, ela está muito mais baseada numa necessidade externa de aprovação, seja de um sistema familiar, seja de uma pessoa que está ali na tua frente, seja de um trabalho, que aquilo não vai te preencher. Você pode justificar. Aí a gente começa, com a cabeça, justificar, mas não vai te preencher no sentido de se sentir bem, se sentir em paz. Veja que são movimentos diferentes. Então, os valores, quando honrados, eles te fazem se sentir bem, inteira, maior. Agora, quando você toma decisões que não é baseado nesses valores mais importantes para você, mas pelas justificativas que tu cria na tua cabeça, a tua cabeça pira, tu fica só aqui na tua cabeça. Porque tu não está sentindo aquele preenchimento, uau, eu não sei o que vai acontecer, mas tudo bem, eu dou o passo mesmo assim. Tu ganha uma força gigante para dar esse passo. Agora, da outra maneira, o que acontece é que tu vai perdendo força. Então, tu vai tentando controlar, e controlar, e controlar. E tudo aquilo que a gente tenta controlar, entendendo-se que controle é uma ilusão, só vai te ferrar, só até rimou. E tentando se encaixar também, né? Tentando se encaixar
nos valores do outro, nos valores sociais, no que eu supostamente deveria querer para minha vida. Aí eu vou abrindo mão dos meus próprios valores e vou tentando me encaixar nessas questões dos outros, questões sociais, questões do trabalho, e a gente ficamos nos sentindo sem sentido. É isso mesmo, a gente vai ficando vazia. A gente vai ficando vazia porque nada preenche senão a tua própria existência, as tuas próprias decisões, que podem ser e devem ser, gente. É tão legal quando a gente começa a percorrer esse caminho, porque a gente vai entendendo que existem pessoas que ressoam conosco, existem trabalhos que ressoam conosco. Então, muitas vezes a gente está preso numa realidade, numa zona de conforto, porque acredita que só daquele jeito funciona, que só daquele jeito dá certo. E não é só daquele jeito, existem bilhares de outros jeitos, mas a gente precisa estar aberta para esse processo. A gente precisa estar aberta, então tá, deixa eu ver o que tem ali para mim, né? Deixa eu entender o que tem ali para mim. Porque é a tua jornada, não é a jornada de mais ninguém. E a gente está acostumado, dentro de um ponto de vista sistêmico, a viver a existência de outras pessoas. Porque se você ainda não entende o que é sistêmico, eu sugiro que você vá, de novo, mergulhar e conhecer a tua história familiar, porque a gente tem a maior tendência, de forma inconsciente, a repetir a história dos nossos pais, a história dos nossos avós, ficar preso, a gente fica preso ali na repetição de uma dor. Então, você não está vivendo o seu destino, você está vivendo o destino de uma outra pessoa. Eu faço terapia, obviamente, porque eu preciso me trabalhar. E foi muito legal num processo de terapia que eu tive, numa sessão, onde o meu terapeuta disse assim: uau, Fernanda, agora tu vai viver tua vida. Eu olhei para ele, oi? Como... Agora? Ele assim, agora. Agora tu vai dar conta de viver a tua vida. E, gente, essa sessão foi recente. E olha que eu trabalho com isso, eu me trabalho, sei lá há quantos anos. Então, a gente sempre tem camadas de nós mesmas para serem trabalhadas, para serem libertas de condicionamentos, de dores, de limitações, de não merecimento, de não sentir não merecedora, e que vão gerando autossabotagens em nós. Então, esse é um mergulho para a vida, não é um mergulho que eu vou fazer, ai, no mês já sei meus valores. Não, não, não. Se for para fazer isso, nem faça. Se é para levar nas coxas, nem vai. Eu sugiro que nem faça. Nem me manda mensagem, não quero nem saber. Agora, se for para realmente levar a sério a tua existência, a tua vida, essa preciosidade que tu recebeu dos teus pais, que é a tua vida, aí, gente, pode contar com a gente que a gente caminha junto. Porque é o processo, é seguir no processo, é entrar nessa energia do feminino e percorrer esse processo, se degustar, se lambuzar em viver essa descoberta de quem é você nessa vida. Olha que delícia! Quem sou eu? Como é que eu lido com isso? Isso que é importante para mim é levar a vida pelo olhar da criança, mas da criança curiosa, sabe? Que quer descobrir um pouquinho mais, que quer caminhar, dar um outro passo e tocar e se maravilha com cada coisa que experiencia. E quando a gente começa a ter esse olhar de experiência para a vida, tudo se torna mais leve. Porque não tem que ser a ferro e fogo, uma rigidez, que muitas vezes eu aprendi ali atrás, mas com essa curiosidade de quem sou eu? Quem sou eu? Uau, quem sou eu? Então, fica o nosso convite aqui para vocês refletirem sobre quais são os seus valores e por trás daquilo que a gente gosta, que a gente prefere, e ver o que nos leva àquilo. Será que a gente está atrás dos valores certos? Será que não? Será que dá para flexibilizar? Será que não? Então, começar pensando, colocando no papel. Se quiserem trocar com a gente, estamos sempre à disposição. Mandem direct no Instagram, @fernandamedeiros.despertar, no e-mail contato@fernandamedeiros.com, nos comentários do YouTube. Não esqueçam de curtir a gente, assinar o canal, aquela coisa toda, porque compartilhar com as amigas, com todo mundo. Porque é muito importante para a gente quando vocês fazem essa interação, para a gente saber se o que a gente está falando aqui está fazendo sentido para vocês aí. Fer, muito obrigada e tenha um ótimo dia. Muito obrigada, Adi. Eu vou acrescentar aqui, tá? E logo, logo, gente, vai rolar um curso muito bacana sobre tudo isso que a gente está falando, sobre valores.
E vai ser muito especial. Fiquem ligadas conosco, porque nosso filhinho está nascendo e está nascendo com muita beleza para que possa, então, alcançar o coração de vocês. Obrigada, Adri. Foi um prazer estar aqui contigo e compartilhar os nossos valores.